Então tá, gurizada, bom dia. Bom dia saiu na automático aqui. Nessa atividade aqui, ela vai ser um pouco mais simples, ela vai ser mais de visualização, vai falar mais, deixa eu só deixar meu roteiro aqui, a gente vai falar mais sobre cor, composição colorida, contraste, e a gente termina fazendo alguns índices de vegetação, de água e o índice de queimada, que a gente viu em aula, na parte teórica. A questão do sensoriamento remoto, ela está muito vinculada justamente a contraste. A gente usa as cores que estão relacionadas à resposta espectral dos alvos, e quanto mais a gente conseguir evidentemente diferenciar, né, melhor, e as cores nos ajudam a isso. Se eu conseguir, por exemplo, fazer com que a vegetação fique numa cor e solo ou qualquer outra coisa diferente fique de outra, é o melhor dos mundos. Então a gente vai jogando com a resposta espectral e as cores, tá? Eu acho que isso fica melhor, pelo menos para mim, mostrar de fato fazendo aqui. Então a gente vai partir do nosso último exercício, do exercício da atividade anterior ali, que a gente chegou até esse produto aqui. Então a gente fez a correção atmosférica para as duas cenas, a gente juntou as duas cenas, fez o mosaico das duas e recortou pelo município de Alegrete. Isso é importante, né? Muito pela questão de que vai ter algumas situações onde a gente vai acabar precisando fazer isso, muitas vezes quando a gente trabalha com áreas grandes, mas pode acontecer até mesmo de áreas pequenas, de um pedaço da área ficar em uma cena e outro pedaço ficar em outra cena. Mas o ideal é que daqui para frente não, mas quanto menor for o tamanho da cena que a gente estiver trabalhando, mais fácil vai ser para processar. Então aqui eu estou próximo do município de Alegrete, do município, no caso, da região urbana de Alegrete. Então uma coisa que eu posso fazer para facilitar a minha vida é cortar novamente, só que aqui cortar de um jeito um pouco menos criterioso, digamos assim. A gente usou até agora sempre o limite do município de Alegrete para fazer o corte, mas eu posso cortar pela visualização que eu estou agora, aqui sendo menos criterioso, né? Acho que esse zoom aqui tá bom. Então eu posso vir aqui de novo no raster, extrair, e aqui eu vou recortar pela extensão. Então eu vou cortar aqui o Alegrete, e qual que vai ser a extensão de corte? Eu vou usar a extensão atual da tela do mapa. E aí eu posso executar. Vou desabilitar aqui o Alegrete. Então agora eu estou só olhando para aquele quadrado ali, ó. Vai ser muito mais fácil para processar, vai ser muito mais rápido. Eu posso continuar fazendo análise para o Alegrete inteiro, né? Assim como eu posso fazer análise só para esse quadradinho aqui, ó. Tá? Eu vou seguir o exemplo usando o Alegrete inteiro, tá? Eu já fiz ontem e demora um pouquinho, mas ele funciona bem. O que a gente tem? A gente fez a correção para algumas bandas do Landsat. A gente pegou a banda 2, que é o azul, a banda 3, que é o verde, a banda 4, que é o vermelho, a banda 5, que é o NIR, a banda 6 e a banda 7, que é o dito suor, que é o infravermelho de ondas curtas. Por que é o suor, né? O S é de short e o W é de wave. Então, short, wave, e o I e o R é infrared. Então, infravermelho de ondas curtas, se eu pronunciar suor ou suir, mais aportuguesado, entendam que é as bandas 6 e 7. A gente deixou de fora a banda 1, e a gente deixou de fora a banda pancromática, que a gente ainda vai usar ela no próximo exercício, que é para melhorar a resolução, só que a gente não vai fazer com as
com os dados do Landsat, e também a questão do termal, que é as bandas 10 e 11, se eu não me engano. Ok, dito isso, usando o próprio SCP, eu consigo manter algumas coisas. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, esse aqui, ó. Só puxar para cá. Isso aqui é a mesma coisa, só que aqui, ó, se vocês, deixa eu ver uma coisa, acho que é melhor eu fazer aqui, ó, o velho tool ali, ó. Aqui, ó, eu mantive os comprimentos aqui até eu mantive a banda 1, inclusive, ó. Aqui facilita um pouco, porque eu estou visualizando os comprimentos. Então ali a banda 2 eu sei que é o azul porque está o 0,48. Ali a banda 3 eu sei que é o verde porque está o 0,56. A banda 4 é o 0,65 e eu sei que é o vermelho, e assim por diante. Na nossa imagem corrigida, ele sai lá do SCP com banda 1, banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6. Eu tenho que me ligar numa coisa. Eu tenho que me ligar que a banda 1 é a banda do azul, a banda 2 é o verde, a 3 é o vermelho, a 4 é o infravermelho, a 5 é o SUIR 1, a 6 é o SUIR 2. Aqui do jeito que eu fiz, vocês não precisam fazer, mas eu posso mostrar se vocês quiserem, num outro momento. Mas eu mantive aqui os comprimentos de onda. É uma coisa que eu gosto de fazer para eu saber mais ou menos não, para eu saber aonde que eu estou dentro do espectro, tá? Mas enfim, eu vou tirar para não confundir a cabeça de ninguém. O que eu tenho aqui, ó, tá vendo que ele colocou banda 1 no vermelho, banda 2 no verde, banda 3 no azul, e ele tá essa cor aqui, uma cor meio esverdeada. Deixa eu clicar 2 vezes, vamos para a simbologia aqui, ó. Então, tipo de renderização, multibanda colorida. Quando eu coloco multibanda colorida, ele abre ali, ó, o canal do vermelho, que está escrito aqui banda vermelha, é o canal do vermelho, banda verde, o canal do verde, e banda azul, o canal do azul. Só que o que a gente acabou de ver, o que eu acabei de falar? A banda 1, ela não representa o vermelho. A banda 1, ela representa o azul. A banda 2, ok, ela representa o verde. Então ela está no lugar certo. Está no lugar certo para fazer uma composição RGB ou uma composição de cor real, ou aquela cor que os nossos olhos enxergam. E na banda azul, ou no canal do azul, eu tenho a banda 3, que é a banda do vermelho. Então é natural que a gente enxergue uma cor diferente do que é tido como real aos nossos olhos. Então o que eu faço para consertar, entre aspas, isso? Eu vou alocar as bandas corretas em cada canal. Então no canal do vermelho eu vou colocar a banda do vermelho, que é a banda 3. No canal do verde é a banda 2. E no azul eu tenho a banda 1. Aí eu dou um aplicar, puxar para o lado aqui. Então agora eu tenho uma composição colorida, cor real. Estou enxergando as coisas da maneira com que eu enxergo no dia a dia. Tem algumas coisas que eu posso fazer para melhorar essa visualização. Por exemplo, a gente vem aqui, ó, tá vendo que tem a setinha, configurações de valor máximo e de valor mínimo. Então tudo isso aqui, ó, usuário definido, é eu que defino. Eu já vou mostrar como é que eu faço isso. Isso aqui, ó, vem por padrão. Então o que o QGIS faz? Ele pega 2% do mínimo
e o 98 para cima, ele exclui esses valores e ele estica. Por exemplo, se eu deixar aqui, ó, deixar 0 e vou deixar 100. Vou puxar para o lado aqui só. Eu quero que vocês vejam como que está agora e como que vai ficar quando eu apertar aplicar. Ó, como é que muda. Vou voltar aqui, ó. Na mesma situação eu vou colocar, por exemplo, 3 e aqui eu vou deixar 97. E aí eu vou dar aplicar de novo. Ó, ele já ficou meio estourado, alguns pixels na área urbana principalmente. Então é normal, é usual, normalmente é a melhor condição assim de visualização. Isso aqui é só visualização. Que eu voltei para o 2 e para o 98. Por exemplo, eu posso deixar aqui em mínimo e máximo. Ele vai pegar, vai ser a mesma coisa que pegar o 0 e o 100 praticamente. Então eu deixei aplicar ali, ó, ficou mais escuro. Eu posso também vir aqui, ó, média, valor médio, mais ou menos X desvios padrão. Então aqui eu pego a média mais 2 desvios padrão para cima, 2 desvios padrão para cima, 2 desvios padrão para baixo. O que está acima disso e abaixo eu deixo fora e estico com base nesse valor de 2 aqui, ó. Então, ó, vou clicar em aplicar. Ele dá uma estourada também, ó. Fica bem branco, principalmente na questão da zona urbana. Eu vou baixar para 1, não vou deixar na tela aqui, mas vou passar para 1. 1 desvio padrão, ó, não ficou boa a visualização. Vamos colocar 3 aqui, ó, 3 desvios padrão, ele dá uma melhorada na visualização. Deixa eu voltar aqui para a cumulativa, aquela de 2,98, essa aqui, ó, só puxar para o lado. Aqui, ó, 2,98, vou aplicar. Aí ele voltou para essa padrão, normalmente é essa aqui que ele deixa, tá? E eu posso mexer no histograma. Tá vendo que tem um histograma aqui, ó? Eu coloco calcular histograma. E aqui, ó, tá vendo que ele tá na banda 1. Então esses valores aqui, ó, ele tá mexendo nos valores da banda 1. Então o valor mínimo e o valor máximo. Por exemplo, eu posso mexer aqui, ó, o melhor é mexer aqui, ó, a banda 1 é a banda azul. Para ficar mais fácil, eu posso fazer isso aqui, ó. Vem aqui, preferências e ações, e eu deixo só a banda selecionada. Então isso aqui é o histograma da banda do azul. Perdão, da banda 1, né? A banda do azul. Isso. Da banda que tá, isso, da banda 1. No nosso caso, a banda do azul. Banda 2, a banda do verde. A 3, o vermelho. 4, o infravermelho. Próximo, né? 5, 6, o SUIR 1 e o SUIR 2. É como vem as bandas no raster. Então eu posso limitar aqui, ó. Eu posso, por exemplo, dizer que o mínimo, eu venho aqui, clico no dedinho, o mínimo vai ser aqui, ó. Vai ser bem aqui onde ele começa os valores ali, ó. Opa. Clico aqui. E agora clico na mãozinha de baixo ali, ó, e eu seto qual que é o valor máximo. Eu posso querer esse aqui, ó, mais próximo de 0,08. E aí, eu vou só colocar para o lado aqui e vou dar um aplicar. Ó, ele deu uma mudada. Vou fazer a mesma coisa, por exemplo, para a banda 2. Ó, até o 0 tá no 0 ali, não tem muito o que mexer. Se eu mexer, eu vou botar no 0, colocar no 0 de novo. Até ficou menos de 0 ali. Manualmente vou deixar 0. E vou clicar na mãozinha de baixo e vou deixar também, ó, coincidentemente próximo de 0,08. Vou jogar para o lado aqui e vou aplicar. Ficou mais avermelhada a minha imagem aqui. Agora eu vou fazer isso para a banda 3.
banda 3 é a banda do vermelho, vou deixar mais ou menos aqui, e o máximo eu vou deixar aqui em torno de 0,1 e vou aplicar. Ficou bom, mas ficou praticamente a mesma coisa que eu teria se eu tivesse mantido. Vou voltar aqui na simbologia. Ó, passou para usuário definido, porque eu mexi no histograma da maneira com que eu achei ideal, e aí ele marca como usuário definido. Mas vamos só testar aqui, ó. Cumulativa, corte de contagem do 2 a 98. Se os meus olhos não me enganam, as duas situações são muito parecidas. Até que não, achei que ficou melhor o usuário definido. Do jeito que eu defini ali, achei que ficou melhor. Mas eu preciso voltar lá no histograma, definir de novo, e ele vai gerar a visualização do jeito que eu quiser. Tá? Então, essas ferramentas de simbologia, a maneira com que a gente mexe aqui, ó, é para melhorar a visualização. E cada situação, por exemplo, se eu estiver olhando não para uma área urbana, se eu estiver olhando só para uma área rural, talvez o ajuste que eu vou achar melhor vai ser diferente desse que eu estou procurando agora, olhando para cima de Alegrete. Tá bom? Outra coisa, eu falei que, ou a gente falou, até foi questão de prova, inclusive, como que ficaria a representação da vegetação se no canal do vermelho, aqui ó, se na banda vermelha, ao invés de colocar o vermelho, eu substituísse pelo infravermelho próximo. Então eu vou fazer isso aqui agora, vou trocar pela banda 4, que é o infravermelho. Então o que acontece? A vegetação no infravermelho, ela reflete muito, tem uma reflexão muito alta. No vermelho ela reflete menos, porque o vermelho é utilizado no processo de fotossíntese. Então a tendência é que a gente tenha a vegetação destacada em vermelho. Então vou só puxar para o lado aqui e vou dar um aplicar. Então aqui é uma forma, aqui é uma falsa cor, como a gente convencionou chamar, e essa falsa cor ela deixa realçado onde a gente tem vegetação. Só dar um ok aqui, ó. Então aqui, ó, certamente eu tenho uma vegetação mais densa do que eu tenho aqui. Tem esse vermelho mais vivo, esse vermelho mais forte. Aqui no rio, provavelmente eu tenho uma água mais limpa, porque eu não tenho nem a mínima coloração vermelha. Aqui na zona urbana, provavelmente aqui talvez seja uma das praças de Alegrete, mas é um local onde certamente eu tenho uma quantidade de vegetação um pouco maior. E se eu deixar isso aqui para o município inteiro, né? Então aqui eu tenho provavelmente aqui talvez uma formação mais florestal, não necessariamente de lavoura, mas provavelmente uma quantidade maior de vegetação, aqui uma quantidade mais baixa, e assim por diante. Eu não estou mudando nada na imagem, eu só estou mudando a posição das bandas dentro da visualização. Eu poderia fazer o seguinte, ó. Eu poderia manter o vermelho no vermelho, na banda 3 aqui no canal vermelho, e colocar o infravermelho no canal do azul, que o azul também ele tem uma reflectância muito baixa. Eu visualizaria dessa forma. Eu acho que com o azul não fica tão bom. Aqui a gente tem alguma coisa de vegetação que não está tão bem realçado, certo? E eu posso fazer, deixa eu pegar aqui a colinha para ver aqui as possíveis variações que a gente pode fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, uma sequência de cores para fazer diferenciação de vegetação e solo. Então eu colocaria no canal do vermelho o Suir 1, que aqui é a banda 5. Eu colocaria no verde, deixa eu ver se é o infravermelho. É o infravermelho.
e aqui eu colocaria o vermelho, a banda 3, 5, 4, nessa sequência, né, subir 1, infravermelho, e aqui a banda do vermelho no canal do azul. Então, onde está mais amarelado, nesse caso, a gente tem... Deixa eu só fazer uma coisa para ter uma ajuda maior aqui. Aqui a imagem do Google. Então é mais ou menos isso. Onde está mais amarelado, eu tenho vegetação. Onde está mais esbranquiçado, eu tenho não vegetação. E aqui, nesse caso, colorações mais pendendo para o verde, até inclusive, eu tenho corpos d'água. Deixa eu ver se é o que se traduz aqui. Não é bem, não serve muito bem para corpos d'água, mas eu tenho aqui uma separação mais ou menos clara entre vegetação e não vegetação, ou vegetação mais intensa, menos intensa. É importante comentar também que se eu tivesse só olhando para aquela imagem recortada do município de Alegrete, deixa eu fazer isso inclusive, vamos ver como é que fica a visualização. Cortar pela camada de máscara. A camada de máscara não é esse o caso, é raster, recortar pela extensão. Eu vou usar a extensão atual do mapa. Ele gerou uma nova camada aqui que é só para aquele quadrado, então eu vou fazer a mesma composição, 5, 4 e 3, e vejam, ó, exatamente isso que eu estava querendo dizer, ó. Quando eu tenho uma cena mais, digamos que menor, acaba ficando mais fácil também a visualização, ó, a cena completa aqui, ó. Eu tenho as cores basicamente amarelo, branco e verde. Quando eu estou olhando diretamente, ou mais, eu tenho mais município e menos vegetação, talvez fique um pouco mais aparente aonde eu tenho vegetação e aonde eu tenho não vegetação, né? Aqui dá bem para ver a zona urbana, inclusive dentro da zona urbana eu tenho ali os pontos verdes onde eu tenho vegetação. Deixa eu deixar com a composição real aqui, banda 3, a cor real, né? E aqui a banda do azul é a banda 1. Deixa eu deixar lá embaixo. Então sim, ó, aqui por exemplo, esse verdinho está representando ali vegetação. Aqui eu também tenho vegetação. Aqui eu tenho provavelmente solo exposto, não é nem vegetação e nem concreto. Bom, e a partir daqui, não vou dizer que o céu seja o limite, mas com esse entendimento a gente vai mudando, colocando uma banda em cada um daqueles 3 canais, e a gente vai melhorando ou modificando a visualização. Então isso chama-se composições falsa cor, composição colorida e assim por diante. Não é um índice, eu não estou alterando em nada a imagem, eu só estou mudando a posição de cada banda para visualizar, para colocar uma visualização que destaque melhor cada um dos componentes do ambiente. Correção atmosférica a gente já fez. A correção geométrica, eu só estou olhando meu script aqui, a lista do que a gente vai fazer nessa parte de processamento digital de imagens. Ampliação de contraste, exatamente o que a gente estava fazendo. Então, para essa primeira parte é isso. Então agora a gente vai fazer alguns índices de vegetação ou aritmética de bandas. A gente vai fazer aqui, ó, 3 índices. Um índice de vegetação, um índice de água e um índice de incêndio, um índice de queimadas. A gente falou em aula sobre o NDVI. O NDVI ele é calculado pela relação entre a reflectância do infravermelho em relação à reflectância do vermelho.
Então, como é que a gente gera o NDVI para o município de Alegrete ou para qualquer cena que a gente tenha as bandas do vermelho e do infravermelho? O NDVI é infravermelho, que nesse caso aqui é a banda 4, Alegrete @4. Deixa eu só fechar aqui. A gente para fazer esse tipo de cálculo, a gente tem que acessar a calculadora raster, uma calculadora específica para fazer equação entre as bandas que a gente tem aqui. O nosso raster tem 6 bandas, então eu faço o cálculo de uma banda em relação à outra. Eu poderia ter 2 arquivos aqui, um arquivo, deixa eu só voltar aqui. Eu poderia fazer dessa forma aqui, deixa eu trazer aqui, cena 1, os corrigidos aqui, banda 4 e banda 3. Eu poderia fazer a equação do NDVI só para essa cena aqui de cima, usando a calculadora raster e usando essas duas aqui, arquivos separados. Mas como eu tenho um bem em cima do outro, eles os arquivos raster que a gente baixa do Earth Explorer, eles já vêm georreferenciados. Então uma banda está acima da outra. Então tem um pixel acima do outro. Então eu consigo fazer esse cálculo mesmo com arquivos diferentes. Não preciso ter um cubo de dados como a gente tem aqui, como a gente tem no Alegrete, tá? Eu lembrei de uma coisa aqui que eu não tinha mostrado. A gente está visualizando aqui, deixa eu deixar aqui. A gente está visualizando composição colorida, multibanda colorida, mas eu poderia visualizar uma única banda. Poderia fazer isso aqui, banda simples cinza. Poderia olhar para as bandas através do nível de cinza. Faz muito sentido a gente fazer isso, por exemplo, olhando para a banda do infravermelho. O que a gente tem aqui? A vegetação, ela reflete muito o infravermelho. Então, reflectância alta, onde eu tenho vegetação, provavelmente eu vou ter uma cor mais clara. A água, ela absorve praticamente tudo no infravermelho. Então, onde eu tenho corpos d'água, eu vou ter uma coloração mais escura. Então, vamos ver se é isso mesmo? Exatamente isso. Então, aqui provavelmente eu tenho uma barragem, tenho um açude, enfim, um grande corpo d'água. Só desabilitar aqui, é relativamente verdade, ou bem verdade, né? Aqui é vegetação, ou em algum momento, quando essa imagem do Google aqui foi gerada, tinha vegetação. Será que nesse momento que eu baixei, 27 de janeiro de 26, tinha vegetação? É uma vegetação não muito densa aqui, talvez foi cortado, ou era lavoura e esse ano não foi. Aqui é uma vegetação mais densa, um pixel bem mais claro. Certo? Então eu posso fazer isso para todas as bandas. Eu posso pegar, por exemplo, aqui vamos pegar o verde. Vamos colocar o verde aqui, ver se com o verde eu consigo distinguir alguma coisa. Até que sim, né? Consegue distinguir alguma coisa. Tá? Então eu posso fazer isso banda por banda. Eu posso fazer isso não usando cinza. Eu posso fazer isso usando banda simples falsa cor, por exemplo. Usar o vermelho, vou colocar... deixar intervalo igual aqui, classificar. Então, valores de uma baixa reflectância no vermelho vão ser valores mais claros. Uma alta reflectância vão ser valores mais escuros. Eu posso inverter aqui, o ideal é inverter. Uma reflectância baixa, um vermelho mais escuro. Uma reflectância alta, mais claro. Não tem um poder de diferenciação tão grande como se eu estivesse usando, por exemplo, a banda 4. Classifica. Eu consigo ver bem mais, minimamente, a questão de corpos d'água em relação à vegetação. Tá? Só voltar aqui. Multibanda colorida. 3, 2, 1.
aproximar para a camada, e agora a gente vai então calcular o NDVI. Então o NDVI vai ser, vou só fazer um exercício aqui, se eu não souber de cabeça o NDVI, então vou colocar NDVI. Aqui está, ó. Essa é a equação do NDVI. Então, NIR menos RED, ou seja, banda 4 menos banda 3, dividido por banda 4 mais banda 3. Então, vamos lá. Banda 4 menos banda 3, dividido por banda 4 mais banda 3. Ó, tá dando expressão inválida. Por quê? Porque eu não coloquei o último parêntese ali. Expressão válida. Eu vou salvar o NDVI. Eu poderia gerar uma camada virtual. Então eu vou salvar aqui nessa pasta. Vocês escolhem a pasta que vocês estão salvando. NDVI, salvar. E agora ele vai calcular. É rápido. Então esses índices normalizados, como o NDVI e como depois o índice de água, que é o NDWI, ele vai gerar valores entre menos 1 e 1. É importante comentar que eu posso fazer o cálculo do NDVI não só com a imagem corrigida para os efeitos atmosféricos. O correto é fazer após ter corrigido, que daí eu tenho reflectância da superfície. Mas se eu pegar a imagem bruta, não corrigir e aplicar o NDVI, ele vai fazer, sem problema nenhum. Só que, e muitas vezes dá um valor muito parecido. Mas o mais certo é fazer a correção. A diferença não é grande. Tá? Então aqui eu tenho o NDVI em níveis de cinza. Quanto mais branco, maior o NDVI. Quanto mais preto, menor o NDVI. Valores mais próximos de 1, vegetação densa. Valores mais próximos de 0, ausência de vegetação ou vegetação muito debilitada. E valores abaixo de 0 significa, a equação vai dar esses valores, né, matematicamente, mas normalmente eles não aparecem muito, ou é asfalto, concreto, enfim, vamos ver se a gente consegue depois tentar visualizar uma estrada aqui e ver qual é que é o valor de NDVI. É muito comum a gente representar o NDVI como banda simples falsa cor. Eu gosto da paleta, essa aqui, ó, RDYGN. Boto classificar aqui, vou deixar intervalo igual, colocar um aplicar. Então aí, ó, esse é o NDVI para o município de Alegrete. Ó, ele dá uma diferenciada também na questão da água aqui, por exemplo. Eu tenho os diversos corpos d'água aqui, ele coloca um NDVI bem baixo. Então até acho que dá para pegar um valor de aqui para a gente ver o NDVI sobre um corpo d'água. Vou deixar aqui, ó, menos 1. Então os valores de menos 1 realmente acontecem onde praticamente não, é ausência de vegetação. Se eu tivesse uma água mais suja, vamos tentar achar aqui, ver se consigo, não vai ser muito fácil, né? Olha que interessante, aqui não tem dados, ó. Acima desse corpo d'água, não tem dados. Talvez, vamos ver o que aconteceu aqui, se eu não tenho dados mesmo. Vou pegar o velho tool aqui. Eu tenho valores da banda 1, mas eu não tenho das demais. Então, nada menos nada, nada menos nada é nada, né? Então deve ser por isso que eu não tenho valores de NDVI aqui. São no data, provavelmente. Tá? Mas ele identifica a maioria dos corpos d'água.
Talvez aqui seja um corpus d'água. Vamos ver uma coisa aqui. Qual é a diferença? Visualmente a gente não consigo dizer o que está acontecendo. Aqui sobre provavelmente algum curso d'água também a gente tem, talvez aqui a questão da resolução espacial, talvez o rio seja mais estreito do que os 30 metros de resolução do Landsat. Então a gente acaba pegando aqui um efeito de borda que não necessariamente representa a reflectância do rio, deve ter vegetação logo ao lado, então a gente acaba tendo uma mistura dentro do pixel. A gente vai fazer mais para frente um exercício sobre mistura espectral. Dentro desse pixel aqui, ó, que é de 30 metros, deixa eu pegar a reguinha aqui, ó. Não vai dar precisamente, né, mas ele vai dar alguma coisa bem próximo de 30. Então nessa extensão de 30 metros eu posso ter tanto água, como solo exposto, como vegetação. E o pixel ele representa a média de tudo que está dentro daqueles 30 metros. Então é normal que se eu tiver rios muito estreitos, eu não tenha uma representação muito fidedigna. E aqui a gente estava pegando o rio Ibirapuitã numa época de seca, então ele certamente estava abaixo. Provavelmente mais largo do que 30 metros, mas muito provavelmente metade do pixel pegou metade do rio, 30 metros para um lado, 30 metros para o outro. Então dá essa dificuldade. Se eu tivesse um rio bem mais largo, por exemplo o rio Uruguai lá na minha cidade, ficaria mais fácil de visualizar. Mas enfim, esse é o NDVI. Então quando a gente tem vegetação, quanto mais densa for a vegetação, maior é o NDVI. Quanto menos densa for a vegetação, quanto menos densa for a vegetação, menor é o valor de NDVI. E aqui dá para esmiuçar um pouco mais, ó. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer um corte novamente. Vamos lá, extrair, recortar pela extensão. Eu vou recortar o NDVI usar a extensão atual da tela do mapa. Vou executar. Ele gerou um recortado ali, ó. Esse recortado só daquela parte. Eu vou fazer tudo de novo. Banda simples falsa cor. Vou deixar intervalo igual. Manter aquela paleta de cores. E aqui até ele não diferenciou muito melhor do que eu imaginei que ele fosse diferenciar. Outra forma de visualizar é usar o quartil, que eu gosto bastante. Então aqui sim, ó, aqui eu tenho uma visualização das diferenças dentro da própria vegetação. Aqui onde está mais verde, a vegetação é mais densa em relação a onde eu tenho esse verde mais claro. Vamos ver os valores aqui, ó. Por exemplo, aqui onde está esse verde mais escuro, eu tenho o valor de 1. Onde está esse verde mais claro, eu tenho 0,94. É uma diferença muito sutil, muito sutil, que muitas vezes nem a própria estatística, se eu fosse comparar, que teria capacidade de pegar. Aqui já é um pouco maior, sai de 1 para 0,89. Então isso é muito utilizado por nós na agricultura para medir potencial de produtividade, por exemplo. Onde eu tenho um NDVI mais alto, pressupõe-se uma vegetação mais saudável que vai produzir mais. E o contrário também é verdadeiro. Uma coisa que eu não fiz com vocês lá na parte do MDE, eu quero fazer agora, eu quero de novo, né, pegar a classificação do raster por tabela, e eu quero mostrar como que eu descubro. A gente está vendo que boa parte do Alegrete está com o NDVI mais alto, mas se eu quiser saber quanto de Alegrete tem o NDVI mais alto ou mais baixo, por exemplo, acima de 1 ou abaixo de 1, eu faço a classificação por tabela e depois eu peço um reporte, tá? Vou mostrar aqui. Então, reclassificar, isso aqui a gente já fez, tá? É o NDVI tem uma única banda, e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou adicionar 5 linhas.
O valor mínimo é menos 1, então eu vou colocar menos 1.1 até 0. Vou colocar de 0 até 1.25. De 1.25 até 1,5. De 1,5 até 1.75. De 1.75 até 1. E aqui as classes 1, 2, 3, 4, 5. Eu não posso esquecer de mudar aqui, ó, de float 32. Não lembro se eu comentei isso. Tenho que deixar em algum formato inteiro. Pode ser inteiro de 16, pode ser inteiro de 32 ou pode ser inteiro de 8. Porque eu tenho as classes 1, 2, 3, 4, 5. Se eu deixar float, ele vai fazer número quebrado. Então, não posso esquecer de marcar o inteiro ali. Aí ele vai rodar. Ele rodou. Ele gerou o raster reclassificado. Deixa eu ver se ele fez certo. Banda simples falsa cor. Na verdade, é multibanda valores únicos. Eu quero a paleta de cores clássica. Ele fez alguma coisa errada aqui. Ah, tá, não. Eu que fiz errado aqui, pera aí, deixa eu voltar aqui. Reclassificar por tabela. Opa, é o NDVI. Menos 1.1 até 0. 0 até 1.25. 1.25 até 1,5. 1,5 até 1.75. Opa, tá, aqui que está o erro. É 0,25, perdão, por isso que deu aqueles valores altos lá. 0,25, de 0,25 a 0,5, de 0,5 a 0,75, de 0,75 a 1, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, agora sim. Inteiro de 8, aí eu executo. Por que está dando esse erro aqui que está entre 5 a menos 15? Agora sim. Esse aqui eu tiro. E aí, classifico de novo. Vamos aplicar. Tá, então eu tenho aqui a grande maioria das classes de NDVI tá do 3 para cima. O 3 significa NDVI acima de 0,5. Mas aqui é algo visual. Então eu quero pedir um reporte para ele que ele me diga o percentual de cada classe dentro do meu raster de NDVI. Então eu vou pegar o raster reclassificado, eu vou pedir percentual aqui, ó. Eu vou marcar X para esse aqui, X para esse aqui, X para esse aqui, e aqui a tradução está errada, mas eu quero não reporte valores, células sem valores no data lá. Então eu executo. Eu venho no log aqui e aqui ele vai me dar esse esse menos 15 aqui, ó, provavelmente está dando erro por causa que isso aqui são os valores sem dados. Deixa eu só travar o vídeo aqui que eu vou fazer de novo.
Tá, achei o erro aqui, é bem simples, mas é bom que aconteça para a gente saber, né? Eu tinha dito que poderia ser qualquer um dos inteiros aqui, ó, 16, 8 e 32. Na verdade, não dá para ser inteiro de 8. Tem que ser inteiro de 16 ou inteiro de 32. E também, acho que eu tinha esquecido uma coisa que eu falei anteriormente lá na parte do MDE, é que aqui, ó, o valor que eu vou usar, ele tem que ser menor do que o mínimo e no máximo igual ao máximo. Menor ou igual ao máximo. Então, aqui eu tenho que sempre, se o meu valor mínimo é menos 1, eu tenho que usar um valor menor. Então é menos 1.1 ou menos 1.2, qualquer coisa. 0, de 0 a 0.25, de 0.25 a 0.5, de 0.5 a 0.75 e de 0.75 até 1. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vai dar certo. Então só vou fazer para mostrar. Primeiro eu vou fazer com um inteiro de 8, como eu tinha falado. Não, inteiro de 16. Executa. Ó, deu certo. Ó. Só fez classes de 1 a 5. Agora eu vou colocar inteiro de 8. Ó, aí gerou valores de menos 15 até 5. Então tem que ser inteiro de 16. O inteiro de 32 dá certo também. Então posso remover aqui. Agora sim, eu vou só pintar de novo aqui. Simples falsa cor. Vou deixar intervalo igual. Classifica. Na verdade não é isso, é isso aqui. Ó. Valores únicos. Classifica. Aí deu certinho. Vou deixar aqui a cor que eu tenho preferência. Posso aplicar. Então é isso. A grande maioria está acima de 3, que seria NDVI 0,5. Agora sim a gente vai gerar o reporte, que o outro estava certo, só ele estava confuso. Ele estava trazendo para dentro do reporte coisas que não precisava. Raster reclassificado. Isso não precisa. Aqui ascendente e não reporte valores, não reporte células sem dados. Só que eu não botei em percentual. Aqui está em metros quadrados. Deixa eu fazer rapidinho de novo aqui. Só trocar para percentual aqui. Ó. Opa. Vai em log. Então tá aí, ó. Praticamente 90%, mais até, né? Mais de 90% da área de Alegrete no dia 26 de janeiro tem NDVI, a classe 5 é 0,75, praticamente 90% tem NDVI acima de 0,5 e praticamente 50% tem NDVI acima de 0,75. Então 25% só da Alegrete tem uma vegetação com NDVI baixo, que pressupõe uma densidade 0,75 pressupõe uma densidade foliar mais alta, uma biomassa mais alta. Mas é só isso que o NDVI pode nos dizer. A gente pode usar o NDVI para determinar efetivamente a quantidade de biomassa que eu tenho ali. Não sei se vai dar tempo da gente chegar lá, mas através do sensoriamento remoto eu consigo fazer isso. Vamos fazer agora a mesma coisa, só que para um índice de água. Mesma coisa não vou. Vocês podem fazer aí eu classificar por tabela e ver aí a questão dos corpos d'água e tudo mais, mas
senão o vídeo já está com 50 minutos, que eu vou fazer esse final mais rápido. Então, o NDWI, ele é, se eu não estou enganado, ele é verde e infravermelho. NDWI, se aparece aqui. Tá ali, ó. Então, é verde menos NIR. Ih, ficou pequeno aqui, mas tá. É verde menos NIR. Então, vamos lá. O verde é o 2 menos o NIR, que é o 4, fecha parêntese, dividido por, abre parêntese, verde mais infravermelho. Eu vou salvar também. NDWI. E eu dou OK. Gerou o NDWI. Eu vou puxar uma paleta só com as cores azuis. Quanto maior o valor, maior a quantidade de água. Intervalo igual. Então aqui ele denota bem os corpos d'água que a gente já tinha visto no próprio NDVI, do jeito ao contrário. Só fechar aqui, ó. Aqui teve um pouco de interferência da presença de nuvens aqui. A correção atmosférica não vai retirar. Aqui ó, tem bancos, parece que tem alguns bancos de areia aqui, ó. Mas já está praticamente fora ali. Isso aqui deve ser o rio Ibiqui, se eu não estou enganado. Tá, e aí eu poderia fazer a mesma coisa, reclassificar, fazer uma reclassificação e pedir um reporte. Não vou fazer isso. E aí o último índice é o índice de queimadas. Eu deixei ele anotado aqui porque ele é meio difícil. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, ó. Ele é esse aqui, ó, Normalized Burn Ratio. Razão de área queimada normalizada, sei lá como é que traduz. A gente viu ele em aula também. Então isso aqui é o comportamento de uma vegetação sadia versus o comportamento da vegetação queimada. Então ele pega o infravermelho e o SUIR ali, ó. É infravermelho próximo menos o SUIR, e o infravermelho próximo mais o SUIR. E aqui especificamente é o SUIR 2, tá? Não é o SUIR 1. Então vamos lá. De novo. Abre parêntese, infravermelho próximo menos SUIR 2, dividido por infravermelho próximo mais SUIR 2. O nome desse índice é NBR. Então, o que ele nos mostra? Teoricamente, quanto mais negativo, simples falsa cor, tá? Vou deixar em vermelho. Quanto mais negativo, quanto mais próximo de -1 é onde a gente potencialmente tem focos de incêndio. Então, talvez tenha, a gente poderia fazer a reclassificação sendo mais intervalos menores, por exemplo, de -1 a -0,8, de -0,8 a -0,6, de -0,6 a -0,4. E depois de -0,4 para baixo, provavelmente já não pegue áreas queimadas. E ver se aparece, por exemplo, áreas efetivamente com valor de -1. E se elas são ou não áreas potencialmente queimadas. Olha aqui, ó. Aqui está o município de Alegrete, bem branco, né? E provavelmente não é queimada aqui, né? Então isso aqui normalmente a gente teria que usar em áreas menores, majoritariamente vegetação, para que não tenha como é que é o nome
misleading lá do inglês, mas não sejamos levados a concluir erroneamente algo por estar incluindo uma cena, por estar trazendo para dentro da cena uma área urbana que pode ter um valor de -1, mas não porque tem fogo, e sim porque é área urbana. Não sei se me fiz entender, mas enfim, vídeo mais longo até agora, 55 minutos. Esse é o exercício, então vocês podem deixar salvo esses 3 índices. Depois, mais para frente, a gente vai, uma das últimas coisas que a gente vai fazer é a impressão. Então vocês vão imprimir, fazer o layout da impressão do NDVI, do NDWI e do NBR, não para Alegrete, vocês vão fazer para uma outra condição, que cada um vai receber uma condição específica para fazer o trabalho, mas a gente vai fazer o exercício aqui de fazer uma composição para imprimir.